Eis o mesmo teste, mas agora com uma criança de 18 meses. A criança entende o recado imediatamente. Alguma coisa em nossos genes nos habilita a cooperar desde cedo, um com o outro, para um objetivo comum. Percebemos as intenções dos outros e confiamos neles. Pode ser isso que nos torna humanos. Cooperação sem vantagem pessoal. Em algum ponto, nosso cérebro começou a se desenvolver de maneira diferente. Os cientistas acham que já sabem quando e como essa mudança aconteceu. Que no passado distante, ocorreu uma mutação genética que tornou os músculos da mandíbula de nossos ancestrais muito menos poderosos que os dos símios. Não dá para imaginar que uma mandíbula mais fraca poderia ser uma vantagem em épocas pré-históricas. Mas embora possa parecer incrível, essa mutação genética pode ter sido responsável por algo ainda mais surpreendente. O segredo está na maneira com que os músculos se ligam aos ossos, neste caso, aos ossos do crânio. Veja este crânio de um orangotango macho adulto. Dá para ver que os músculos deixam uma marca forte no local onde se prendem aos ossos. Todos os grandes símios têm uma crista no topo da cabeça. Essa crista é necessária para prender com firmeza os poderosos músculos da mandíbula. Mas os ossos espessos do crânio também acabam encerrando o cérebro dentro de uma caixa rígida e sem flexibilidade. Nos seres humanos, nosso fraco músculo da mandíbula exerce bem menos pressão sobre o crânio. Esses crânios são de duas espécies diferentes de hominídeos que conviveram há 2 milhões de anos. À esquerda, Australopithecus boisei, e à direita, Homo erectus. Os antropólogos estão convencidos de que a mutação ocorreu em um desses hominídeos, causando o enfraquecimento do músculo da mandíbula, mas possibilitando a expansão do crânio e do cérebro. Mas em qual deles? O músculo da mandíbula do Australopithecus parece o de um símio, enquanto que o do Homo erectus é bem menos desenvolvido. Foi este aqui que sofreu a mutação genética. A outra diferença evidente é o tamanho da caixa craniana. O cérebro do Homo erectus era 50% maior do que o do Australopithecus boisei. Mas quando ocorreu essa diferenciação? Comparando como os genes variam em espécies diferentes ao longo de milhões de anos, o Dr. Steadman calculou que a mutação que modificou o músculo da mandíbula de nosso ancestral Homo erectus ocorreu há cerca de 2.400.000 anos. Foi um dos momentos mais importantes da nossa história evolutiva. Tudo isso por causa de uma única mutação genética. E isso aconteceu em um indivíduo num único momento, quando havia toda uma população de indivíduos que se cruzavam entre si e tinham o gene na versão normal. Entretanto, com o tempo, a única forma desse gene que restou para o homem foi a versão mutante que suplantou a forma normal através de um processo que levou à sua fixação na população. Uma única mutação genética, mas suficientemente poderosa para que nossos ancestrais prevalecessem sobre todos os outros hominídeos. E como é que esses nossos ancestrais sobreviveram com mandíbulas de 10 a 50 vezes mais fracas do que a de seus rivais? Se eu já sei que seria derrotado numa briga mandíbula a mandíbula, então eu nem entraria num combate desses e encontraria outra maneira de vencer meus competidores. E foi isso que os nossos ancestrais fizeram. Trocaram o muque pelos miolos. Agraciados com um cérebro maior, nossos ancestrais passaram a trabalhar juntos, compartilharam suas ideias, desenvolveram estruturas sociais complexas. Foi o primeiro passo de uma jornada que acabaria nos levando a um mundo totalmente diferente. Mas antes que aparecessem os seres humanos atuais, foi necessário mais um ingrediente especial. Mais um evento crítico teve que acontecer. A última peça do quebra-cabeça.
No homem atual, um gene chamado FOXP2 é essencial para a capacidade da fala. Em algum momento no passado, uma mutação do FOXP2 ajudou a criar as conexões neurais necessárias ao movimento dos lábios e da língua. Agora que sabiam onde procurar, os pesquisadores foram investigar quando o gene FOXP2 teria se modificado em nossa linhagem. Eles descobriram que o gene FOXP2 sofreu a mutação por volta de 200 a 300 mil anos atrás. Portanto, nossos ancestrais, que divergiram da linhagem dos chimpanzés há 5 milhões de anos, provavelmente não falavam. Só mais alguns milhões de anos mais tarde é que nossos ancestrais adquiriram a capacidade de falar. É possível que o aparecimento da mutação do FOXP2 tenha coincidido com o surgimento de uma nova espécie de hominídeo na África subsaariana. Homo sapiens. Ou seja, eu e você. Munido dessa nova arma linguística, o Homo sapiens saiu da África e penetrou na Europa e na Ásia. A capacidade de comunicação nos levou adiante. Dividimos conhecimentos entre nós. Explicamos e ensinamos. Copiamos e aprendemos. Cada geração se edificou sobre os conhecimentos da anterior. Cada geração de crianças aprende o que vê em torno e aí vem com uma inovação. A geração seguinte de crianças já vê a versão inovada. Aí inventam outra inovação e a geração seguinte faz mais outra. A cultura humana progride em complexidade ao longo do tempo e as crianças a recebem de graça.